Bom, eu vou explicar aqui rapidamente como é que funciona o Capital Pipefy, que é o nome que eu dei para a aplicação, né, para esse teste. E basicamente o que acontece? Escolhi o Go como linguagem principal, Go.25. Escolhi para o banco Postgres, para o cache Redis, o Nginx para fazer o proxy reverso e o rate limit ali, antes de chegar na camada da aplicação. Então a gente tem duas camadas de validação de segurança ali, tanto na aplicação quanto na porta de entrada, que seria o nosso gateway ali. A gente tem um log estruturado com Zap, que desde o primeiro commit eu já pensei em fazer o log estruturado para subir o ecossistema Grafana, né? E é isso. Ecossistema Grafana, a gente tem um teste de carga ali, o teste de bruta força com K6, para fazer o teste pesado e simular de fato muitas requisições na nossa aplicação e ver se ela aguenta, se ela estoura. Beleza, vamos lá para o código. Vou passar aqui bem rápido, só para explicar as decisões. Arquitetura, eu escolhi Clean Architecture, tá? Clean Arch. Eu escolhi bons padrões, Solid, Clean Code e tudo mais. O meu sistema está totalmente desacoplado, né? Ele não depende de ninguém, não depende de nada, nem de serviço, nem de terceiro, nem nada. Toda a função dele é independente. Todos os packages, né? Todos os meus pacotes, os meus módulos aqui, eles são independentes. E eu escolhi Clean Architecture por conta de estar simulando uma conexão com webhook, né? Com terceiros, então para fazer essa chamada de terceiros, nada mais justo do que ter um bom padrão arquitetural e uma boa comunicação. Ter um código totalmente idempotente, resiliente, prova de falhas, né? Tratar concorrência e tudo mais. Então, eu fiz isso. Tem algumas tecnologias aqui, eu usei alguns padrões aqui, usei além do Rate Limit, usei o Circuit Break para fazer toda essa questão. Caso o Pipefy falhe e tudo mais, a gente entra ali no ciclo ali do circuit break, como com open e closed e tudo mais. Caso ele tenha múltiplas instâncias, também isso está sendo tratado, tá? Em relação à concorrência e tudo mais, para nada travar. A concorrência e a indepotência está sendo tratada em todos os lados da aplicação. Olhando o código vai tá bem explicado. E eu vou passar aqui no código rapidinho só para mostrar como é que está funcionando o padrão. Seguir o Go idiomático, tá? A base do Go, então o mínimo de código possível e não depender de libs externas o menos possível. Então tudo que dá para fazer na mão a gente faz. Então basicamente é isso. Eu tenho o sistema aqui da main bem enxuto. E eu tenho o Bootstrap aqui, onde eu subo as configurações da minha aplicação. E eu fiz o sistema aqui de providers que herda muito do Laravel, né, para inserir as dependências aqui. Então, como eu disse, meu sistema está totalmente acoplado e o providers é um exemplo deles, né? Enfim, se eu quisesse botar mais um módulo amanhã, mais um domínio, tudo mais, eu conseguiria, não precisaria mudar estrutura nenhuma, e seria só replicar a estrutura existente, né? E só criar, não modificar. E beleza, eu estou usando o CleanArch de verdade, pode dar uma olhada depois no repositório, com DTO, repository pattern, com service lay e tudo mais. O domínio sendo o principal centro aqui da nossa aplicação, com DDD. Sistema de módulos também, não só o domínio como módulos também, por conta disso, né, com desacoplamento total. Se você quisesse amanhã trocar aqui, né, para um Postgres, se eu quisesse trocar para um MongoDB, se eu quisesse tirar o ARM que eu estou usando no Gorm hoje e usar um SQL Raw, eu conseguiria. Então a aplicação está totalmente independente. Eu separei aqui três no Makefile. A gente tem três steps aqui para subir a aplicação. A gente tem o dev, a gente tem o prod e tem o prod scale. Cada um simula uma coisa diferente. Esses dois aqui é um ambiente de dev e um de prod, né? Um com hot reload e um com build final. Esse aqui é utilizado para testes. Esse aqui é para o build final, né? E esse aqui é quando simulando o Composer para ele subir três instâncias. Então a gente tem, para fazer esse teste do K6, se o nosso sistema aguenta mesmo, a gente sobe essas três instâncias e manda ele meter bala em todo mundo. E basicamente é isso, tudo é parametrizado pelo Env, tá? Não tem nada de hardcode aqui. Tudo é parametrizado pelo Env, inclusive para você fazer o teste de carga, fazer tudo direitinho, só dar uma lida aqui e trocar as coisas necessárias. E basicamente é isso. Os testes eu já rodei aqui, porque demora um pouco para fazer os testes. Mas aqui, ó, para fazer o teste no MintDev aqui, ele rodou o teste normal. E o teste de K6, né, o teste de carga, ele rodou aqui. Né, os dois testes, que é do webhook e do cliente. Esses são os dois endpoints que a gente tem.
E é isso. Agora vamos para a aplicação, para mostrar aqui como é que ela está funcionando. Deixa eu só quanto de tempo a gente tem. 2 minutos. A documentação, o projeto está todo documentado pelo Swagger, tá? A gente documentou tudo no Swagger, então se quiser fazer uma request aqui similar, vai estar tudo certinho. A gente tem todos os status codes além do README ali, a gente tem essa documentação aqui para dar suporte. E também, como eu tenho o log estruturado, eu fiz aqui também o Grafana, né? Subi o sistema Grafana. Então aqui a gente consegue ter o controle e ver tudo o que aconteceu na nossa aplicação, né? Que eu botei 6 horas, vamos botar 6 horas que eu estava testando. Então a gente tem os logs aqui, como a gente tem um layer de log, a gente tem um log de nível de aplicação, a gente tem um log de nível de request, de infra, de fora também, quando a aplicação é do container, quando a aplicação é do Postgres. Então a gente tem todos os logs que passam aqui, estão filtrados bonitinhos. Eu botei essa URL amigável aqui para conseguir acessar de maneira legal.